Graça e paz, mensageiro de Deus. Bem-vindo a esta aula onde vou estar falando sobre como preparar pregações pelo meu novo método, que é o DEP, Diagrama Estratégico da Pregação. Graças a Deus, parabéns você que tem chegado até aqui esta página. Como preparar pregações pelo meu novo método, o DEP, Diagrama Estratégico da Pregação. Bem, se você ainda não me conhece, eu sou Paulo Gregório. Sou pastor há alguns anos, algumas décadas. Também leciono teologia e gosto muito de lecionar. Uma das matérias que eu mais gosto de lecionar é a homilética. Então eu tenho aí estou em atuação pela internet desde 2013. Então há 9 anos que eu estou atuando, 2014, melhor dizendo, 2014 exatamente. Então estou aí há 8 anos ministrando aulas aqui pela internet e já perdi a conta de quantas pessoas tiveram acesso ao meu conteúdo. Então, este canal que você está assistindo, ele está chegando aí às 250 mil visualizações. Então, tem vários vídeos aqui, várias aulas. Então, eu não sei quantas pessoas já receberam material meu, mas milhares de pessoas, sem sombra de dúvida. Dezenas de milhares de pessoas. Então, eu quero, através desta aula, estar te ajudando a você que gosta de pregar, mas não está satisfeito com as suas pregações, a você que nunca pregou e gostaria de pregar. Então, estou te dando aqui um atalho, uma forma mais fácil para você estar ministrando, estar pregando a palavra de Deus, do que a forma de esboços, né? Porque a forma de esboços, infelizmente, se torna até complicada. Dificilmente eu vejo alguém estar usando um esboço adequadamente, está elaborando um esboço adequadamente. Eu tenho visto até doutores em teologia, né, fora mestres e bacharéis, as dificuldades que se tem. Então, eu vendo essa dificuldade, eu criei um novo método, né, um método muito mais prático, muito mais objetivo. Tem uma grande diferença do esboço. O esboço praticamente é focalizado no pregador. E já o diagrama, o DEP que eu criei, o Diagrama Estratégico da Pregação, ele é focado em quem vai ouvir, de tal maneira que vai estar atraindo ainda mais a atenção da igreja, vai envolver ainda mais as pessoas. Então vamos lá, vamos falar inicialmente dos erros cometidos por quem tenta pregar com esboços, né? Vou fazer o seguinte, para facilitar a exibição dos meus slides, eu vou apagar aqui, desligar aqui a minha câmera, para que você possa ver todos os slides. Então vamos lá. Erros cometidos por quem tenta pregar com esboços. Uma das coisas que eu tenho percebido é assuntos não relevantes para quem ouve. Muitos, quando preparam um esboço, eles acabam buscando assuntos que eles gostam de pregar, eles gostam de ouvir. São assuntos em que eles dominam, ou pelo menos assuntos que eles gostam muito. Então eles acabam levando para a igreja mensagens que não está tão relacionada com o dia a dia das pessoas, com a vida das pessoas. Então ao montar o esboço, ele não focalizou em quem estaria ouvindo, mas ele começou a buscar textos e assuntos que ele gostava, e ele acaba trazendo para a igreja uma pregação. É uma pregação bíblica, é uma pregação, a palavra de Deus tem o seu poder, a sua eficácia, mas não é uma palavra que na aplicação ela está relacionada diretamente com quem está ouvindo. Outra coisa que eu percebo muito é que as pessoas que trabalham com esboço geralmente não conseguem estabelecer uma linha central. Eles fazem uma confusão entre tema, título e assunto. Pensam que é a mesma coisa, na verdade não. Tema, título e assunto são elementos diferentes da pregação. E se você não consegue definir realmente um tema, não um título, não um assunto, mas definir o que é um tema verdadeiro, um tema homilético da pregação, então você não define uma ideia central. O que acontece? Se a pregação não tem uma ideia central, ela não tem um foco, ela se torna um aglomerado de ideias soltas e que fica difícil para quem está ouvindo poder compreender o que o pregador quer dizer. Ele não estabelecendo uma ideia central, ele também não consegue fazer uma linha de pensamento. Então ele começa a colocar assuntos, a soltar assuntos ali, e aqueles assuntos, além de não estarem conectados entre si, eles não tem como estabelecer uma linha de pensamento.
para um lado e para outro, para cima e para baixo, vai na frente, avança na Bíblia, volta na Bíblia e fala várias coisas, e quando ele vai sentar a igreja fica confusa, não sabe o que ele quis dizer. Às vezes até a igreja se alegra num ponto aqui, alegra-se num ponto ali, então cada um pega, ele joga para a igreja e cada um pega, né? Se conseguir pega alguma coisa para si, mas se alguém for perguntar para a igreja, para as pessoas, o que foi que o pregador, né, pregou, qual foi a mensagem do pregador, essas pessoas não vão saber como definir qual foi a ideia, qual foi a mensagem que o pregador trouxe, porque na verdade ele trouxe várias mensagens ali e não traçou uma linha de pensamento. É uma pregação que é difícil de acompanhar, porque é difícil de entender, e se ela é difícil de entender e difícil de acompanhar, ela é muito mais difícil de se lembrar. Então as pessoas saem dali e aquela mensagem certamente elas vão se esquecer rapidamente, porque não tem como guardar um monte de ideias soltas. Ela pode guardar uma aplicação ali, uma aplicação acolá, mas a ideia toda, a pregação toda, ela não teve uma ideia central e não teve também uma linha de pensamento. E também eu vejo que muitos pregadores se perdem no esboço, ou seja, eles não formatam, não escrevem o esboço de uma maneira que dá para se entender. Eles praticamente, alguns colocam tudo que vai falar e outros colocam alguns pontos e algumas frases, e tem gente que nem faz isso, tem gente que coloca só os versículos, as referências que ele vai citar. Então isso na verdade nem é um esboço, né? São anotações. E anotações, elas não têm ideia central, elas não têm um desenvolvimento, anotações são ideias soltas, e muitas vezes a pessoa escreve, né, ou coloca um esboço muito sobrecarregado, e às vezes com uma letrinha pequena, e ela tem que parar a pregação para procurar saber onde é que ela está naquele esboço, que às vezes nem é um esboço, são apenas anotações, e ela tem que parar a pregação. Isso faz com que ela perca o ritmo. E um pregador que para muito durante essa pregação para se localizar no esboço, é o que acontece? A igreja se cansa, a igreja fica aborrecida e a igreja começa a ter aquele pregador como um pregador confuso. E muitas vezes ele começa a sair para uma linha, depois ele olha para o esboço, percebe que saiu, ou que se adiantou, ou que entrou com outro assunto, aí ele tenta voltar para o esboço, então cada vez fica mais complicado. Então, o que eu vejo, os erros mais cometidos, mais comuns que eu vejo que são cometidos, são assuntos não relevantes para quem ouve, não estabelecer uma ideia central, ou seja, um tema bem definido, um verdadeiro, um legítimo tema homilético. Por causa disso não faz uma linha de pensamento, não tem uma estrutura essa pregação, são ideias soltas, e a pessoa acaba se perdendo naquele esboço, que muitas vezes não é nem esboço, ele acaba tendo que fazer pausas longas, e isso traz aborrecimento para a igreja, e ele se desvia do assunto, ele tenta voltar, e fica uma situação desconfortável para a igreja. Isso produz o quê? Pregações sobrecarregadas, com muita informação, como disse, ideias soltas, e pregações confusas. Não tem uma linha de pensamento, não tem uma ideia central. E a igreja começa então a considerar aquele pregador como um pregador cansativo, enfadonho, né? E a partir daquele momento, a igreja, toda vez que aquela pessoa se levantar para trazer uma palavra, a igreja vai ter uma rejeição dentro dele, né? Dentro de cada pessoa que está ouvindo, ela vai acabar rejeitando aquele pregador. Isso é natural do ser humano, né? O nosso cérebro, ele não quer perder tempo com coisas que ele não entende, então ele se desliga. Então, por isso que quando um pregador ele não traz uma pregação bem definida, aplicada na vida da igreja, que a igreja realmente entenda o que aquela palavra tem a ver com a vida dela, não traz lições práticas e traz várias ideias soltas, não tem uma linha de pensamento, ele acaba sendo taxado de um pregador cansativo, enfadonho, aquele pregador que dá até para escutar, quando ele se levanta para pregar, dá até para escutar a igreja murchando, né? Que a igreja não gostaria de passar, tem uma ideia de que aquela próxima meia hora, aqueles próximos 40 minutos vão ser difíceis de ser levados, né? Infelizmente isso acontece, isso é do ser humano, tá certo? Isso é do ser humano, isso é natural do ser humano, de não focar em coisas que ele não compreende, em coisas que estão confusas, e por causa disso há esse sentimento de rejeição pelo pregador. Bem, agora qual que é a diferença do DEP? Né? Como eu falei, eu criei o DEP, o Diagrama Estratégico da Pregação. Quais são as diferenças dele?
Uma das diferenças é que ele foca a pregação em quem vai ouvir e não no pregador. Ou seja, o pregador ele não vai se deixar levar somente por aquilo que ele gosta de falar, por aqueles textos e assuntos que ele gosta de ouvir. Não, ele vai pensar primeiramente em quem vai ouvi-lo, nas pessoas que estarão o ouvindo. Então, ele começa a montar a pregação, já o primeiro passo que ele dá é querer saber quem vai estar o ouvindo e qual é o melhor assunto que vai de encontro à necessidade daquele povo e que vai realmente falar sobre a vida deles, sobre as respostas que eles querem ouvir através da pregação da palavra de Deus. Então começa aí, foca a pregação em quem vai ouvir e não no pregador. E a gente tem aí vários exemplos de pregadores que eles fazem questão de serem evidenciados, né? Por isso eles procuram os assuntos mais complicados e trazem mensagens difíceis de entender, porque eles usam uma linguagem rebuscada, e por causa disso fica difícil compreender a mensagem deles, que não está relacionada diretamente com a igreja, mas está relacionada com aquilo que ele gostaria de pregar, aquilo que ele quer dar ênfase. Então o DEP foca a pregação em quem vai ouvir e não no pregador. Em segundo lugar, o DEP já começa focando uma ideia central. O diagrama estratégico da pregação, o DEP começa focando uma ideia central. A pregação tem que ter um foco, a pregação tem que ter uma ideia principal, não é um monte de ideias soltas, mas apenas uma única ideia central. E o diagrama começa a montagem em cima dessa ideia central, definindo essa ideia central. Primeiro, o assunto relacionado com aquela audiência, ou seja, com aquelas pessoas que vão lhe ouvir, a ideia central daquele assunto que ele vai pregar, e depois estabelece uma linha de pensamento. Isso acontece automaticamente ao estar se produzindo esse diagrama. A forma de produzir esse diagrama é já dentro desta linha de construção, de tal maneira que começa nas pessoas, em definir o assunto que vai falar com aquelas pessoas, em definir a ideia central, e quando se define a ideia central, vai se estabelecer uma linha de pensamento. Por isso que se chama diagrama estratégico da pregação. É estratégico porque tem a estratégia de começar focando nas pessoas que vão ouvir. Como aplicar a palavra de Deus na vida das pessoas. Qual a palavra específica da parte de Deus dentro da Bíblia, dentro da palavra, dentro das Escrituras, que aquele povo precisa ouvir para ser edificado, para ser corrigido, para ser exortado, para ser confortado, para ser ensinado. Então foca nas pessoas que estarão ouvindo. Então a própria construção do diagrama já traz naturalmente esses passos. Quem usa o diagrama estratégico de pregação vai fazer naturalmente esses passos, porque ele já é um passo a passo dentro dessa estratégia de construção da pregação. Então, focar a pregação em quem vai ouvir, definir a ideia central, estabelecer uma linha de pensamento e aplicar a verdade bíblica na vida de quem está ouvindo. Tem que concluir aquela pregação fazendo com que as pessoas que estão ouvindo aquela pregação entendam perfeitamente qual é a lição prática, não teórica, mas a lição prática, o que aquela pessoa tem que fazer com aquela verdade da palavra de Deus. Então ela se torna, o diagrama produz pregações edificantes, pregações que vão construindo, edificando os crentes na palavra. Então, quando se segue o passo a passo do DEP, quando se utiliza o DEP, o diagrama estratégico da pregação, se produz pregações claras, que são fáceis de entender, que são fáceis de acompanhar, pregações objetivas, porque elas têm um objetivo, não são ideias jogadas ao acaso, não, são ideias bem definidas. O pregador sabe exatamente o que ele quer transmitir com aquela mensagem, por isso ele sabe por onde ele vai começar, por onde ele vai passar e aonde ele vai terminar dentro da sua pregação. Então as pregações são claras, são objetivas e elas são impactantes. Por quê? Porque são ideias, são verdades, são lições que são expostas de uma maneira muito clara, aplicadas diretamente na vida de quem ouve. E é claro, quando a palavra de Deus é aplicada na vida das pessoas, ela se torna uma mensagem impactante, produz um impacto. São mensagens marcantes, são mensagens impressionantes. O que é uma mensagem impressionante? Aquela que só produz emoção?
Não, é aquela que produz uma impressão. Impressão se fala, por exemplo, do antigo carimbo, que se carimbava documentos. Impressão se fala de uma impressora que nós temos hoje, geralmente em nossas casas, que imprime os nossos documentos, ou seja, vai ficar marcado no coração das pessoas, na mente das pessoas, aquela mensagem vai ficar marcada, vai ficar impressa na mente das pessoas. As pessoas vão se lembrar daquela mensagem por muito tempo, e isso é muito bom. Eu tenho encontrado pessoas que não me veem aí há 10, até 20 anos, e ela se lembra de mensagem que eu preguei há 10, 15, 20 anos atrás. Por quê? Porque aquela mensagem foi clara, foi objetiva e marcou a mente e o coração delas. Mudou a vida delas. Claro que foi a palavra de Deus, mas a palavra de Deus que foi exposta de uma maneira clara, objetiva. E por isso ela produziu um impacto. Glória a Deus. Então, produz pregações claras, objetivas e impactantes. As pregações são memoráveis, ou seja, vão ficar guardadas na memória das pessoas, as pessoas vão guardar a mensagem, vão se recordar dela por muito tempo, e faz o pregador ser considerado pregador que fala a vida das pessoas. As pessoas compreendem perfeitamente aquela mensagem e elas têm como que se o pregador estivesse falando uma mensagem pessoal dirigida diretamente a elas. Isso é maravilhoso. O pregador costuma, depois do culto, as pessoas lhe procurarem e lhe dizerem: olha, a sua mensagem falou diretamente comigo, parecia que você conhecia a minha vida. Então, glória a Deus toda glória, porque a palavra de Deus, quando ela é transmitida adequadamente, ela produz o seu efeito. Como o apóstolo Paulo fala, né, que de nada, que seria uma mensagem confusa quando o pregador, quando a pessoa que transmite a mensagem não fala de uma maneira clara, objetiva. Ele diz que realmente traz uma confusão. Precisa haver o quê? Precisa haver uma clareza, uma objetividade da mensagem que é transmitida, mesmo sendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é espiritual, mas as pessoas que ouvem são humanas. Quem é o pregador também é um ser humano. Então, como que se comunica com as pessoas? Através das palavras, das ideias que são representadas através das palavras. Então essa mensagem tem que ser clara e objetiva para que a pessoa possa entender a palavra de Deus. E é maravilhoso quando naturalmente o pregador recebe esse carinho, essa consideração, esse respeito das pessoas, quando percebe que ele é um transmissor da palavra de Deus. E agora eu vou estar mostrando aqui um diagrama estratégico da pregação, para que você veja como que ele é. Aqui está as etapas na elaboração de um diagrama estratégico da pregação. Primeiro passo é entender a audiência, ou seja, entender quem vai lhe ouvir. Às vezes você vai pregar para a igreja em conjunto, né? Um culto de domingo, um culto em que toda a igreja está reunida. Às vezes você vai trazer uma mensagem, uma pregação para um grupo específico da igreja, ou para o grupo de senhoras, ou para o grupo dos adolescentes, dos jovens, ou para o grupo dos homens, ou seja, são audiências específicas. E cada igreja tem a sua necessidade, cada igreja está num momento da vida dela como igreja, e existem as mensagens que são adequadas, que são necessárias para aquele momento e para aquelas pessoas que estão ali naquela igreja. Então o primeiro momento é entender quem vai lhe ouvir, né? A audiência é um termo técnico que se utiliza em comunicação e que na pregação, que é utilizado na oratória, que também na homilética, que é a oratória sagrada, né? A oratória voltada para as mensagens bíblicas. Então a audiência é quem vai te ouvir, tá certo? Então o primeiro passo é entender a audiência, quem vai lhe ouvir. E como é que você faz, né? Existe uma metodologia para você entender quem vai te ouvir, para você entender quais são as necessidades daquelas pessoas, quais seriam os assuntos mais apropriados daquelas pessoas, tá? No espaço desse vídeo não tem como eu detalhar, mas tudo isso é detalhado dentro do curso, tá certo? Com o passo a passo para você entender quem vai lhe ouvir e você escolher quais são os assuntos relacionados com a vida dessas pessoas, para que você possa trazer respostas bíblicas exatamente para aquelas necessidades. O segundo passo é definir um assunto para aquela audiência. Claro, depois que você conhece a audiência, conhece as suas necessidades, as suas características, então agora você vai definir um assunto para você levar para aquela audiência, um assunto bíblico, né? Uma coisa que a palavra de Deus vai falar com a vida delas. Depois que você define qual é o assunto para aquela audiência,
Então você vai pesquisar aquele assunto na Bíblia. Sim, você vai fazer uma pesquisa bíblica e vai listar, relacionar, vai fazer uma coletânea de textos bíblicos, né, de passagens bíblicas relacionadas com aquele assunto. E existe também as técnicas para você fazer pesquisa avançada dentro do curso do Diagrama Estratégico da Pregação. Eu ensino ali técnicas avançadas de pesquisar a Bíblia, de trazer, pesquisar, de se aprofundar dentro da Palavra de Deus e encontrar realmente várias passagens bíblicas que sejam bem relacionadas com aqueles assuntos que você quer trazer para a igreja, com aquele assunto específico que você quer trazer para a igreja. Quanto maior riqueza tiver nessa pesquisa de textos, né, de quantidade de textos, quanto mais você se aprofundar em cada texto, no seu estudo, né, usando as regras da interpretação, mais conteúdo você vai ter para as suas pregações. O quarto passo, então, é selecionar os textos que você vai utilizar na sua pregação. E um dos maiores erros de quem está iniciando a pregar, e na verdade até de pessoas que pregam há muito tempo, um dos erros mais cometidos é querer pregar tudo o que um texto diz. Então, se torna uma pregação cheia de assuntos, uma pregação cheia de citações e referências bíblicas que se tornam muito difíceis de serem acompanhadas e acabam gerando uma pregação, uma mensagem confusa. Então, dentro do DEP, você vai aprender a selecionar exatamente os textos que você vai utilizar. Depois você vai definir a ideia central da pregação, o tema, exatamente. Você vai focar, você não pode pregar em um assunto, o assunto é muito amplo. Então você tem que estabelecer um tema. E o tema tem que ser um legítimo tema homilético. Existe uma técnica que eu ensino que você vai montar um legítimo tema homilético com muita facilidade. E você definindo então o tema, a ideia central da sua pregação, os demais passos agora são muito simples, é uma continuação, uma consequência daquele tema. E quando a pessoa não consegue definir o tema, a pregação dela não vai ter uma ideia central, a pregação dela não vai ter uma linha de pensamento, então a pregação dela não vai ter objetividade. Vai ser muito vasta, muito ampla, com muitos assuntos e ela vai ser complicado, vai ser difícil das pessoas entenderem. Então, depois que define a ideia central, o tema, a pessoa vai tornar cada texto um tópico que se derive desse tema, ou seja, o tema vai ser a origem, vai ser o foco da pregação. Então, tudo que estará sendo pregado naquela mensagem vai ter relação direta com esse tema, por isso que se chama ideia central. O tema vai estar desde, olhando o diagrama pronto, você vai ver o quê? Você vai ver o tema desde o título, na introdução, o tema nas divisões, nos tópicos, o tema na conclusão, na aplicação. Então o tema faz parte da mensagem de ponta a ponta. Então você vai tornar cada texto um tópico que se derive desse tema. Você não tem vários textos que você selecionou, então você vai agora tornar cada texto um tópico que vai estar ligado diretamente com esse tema. Você pode falar, puxa, isso é muito complicado. Sim, realmente é complicado. Mas através do diagrama estratégico da pregação, através do curso, do DEP, eu vou te ensinar um passo a passo e você vai perceber que é muito simples, muito fácil, muito prático você fazer cada um dos passos que eu estou mostrando aqui na tela agora, as etapas na elaboração de um diagrama estratégico da pregação. Depois que você torna cada texto um tópico que se deriva do tema, você vai então organizar os tópicos, colocar eles numa ordem certa, e também vai estar definindo a tua linha de pensamento, o teu raciocínio, porque quando você tem um raciocínio claro, dentro de uma linha, dentro de um desenvolvimento, fica muito fácil para a igreja acompanhar. Depois você vai elaborar a introdução, vai elaborar a conclusão, vai elaborar o título. Então você perceba que título é diferente de tema, que é diferente de assunto. Você pode ver que no processo do diagrama estratégico da pregação, primeiro o assunto, depois o tema e lá no final que você vai definir o título. Então você pode ver que são elementos diferentes e pouca gente, muito pouca gente. Já tenho visto tanta gente com teologia, com bacharelado, com mestrado, até doutorado, que confundem.
tema com título e com assunto. E são elementos diferentes. Cada um tem o seu lugar, a sua função. E se não for respeitado esse lugar e essa função e essa ordem, a pregação não será uma pregação objetiva e clara. Depois que você organiza então os tópicos, você vai elaborar a introdução, a conclusão e título e vai fechar então, vai montar propriamente dito o seu diagrama de uma maneira prática e eficiente. Que maneira prática e eficiente? De uma maneira que quando você estiver pregando, você não precise dar uma pausa longa para se localizar dentro do diagrama. Basta uma rápida olhada no diagrama e você vai saber exatamente onde você está e você vai dar continuidade à sua pregação sem perder o ritmo. A igreja, muitas pessoas nem vão perceber que você está utilizando o diagrama, que você está pregando uma mensagem que foi elaborada. Mas se alguém perceber, não tem problema nenhum, porque todos os pregadores que você admira hoje, pode ter certeza que pelo menos 90% deles utilizam um escrito da sua pregação. Então, não é nada antinatural você achar que você não pode mostrar para a igreja que você está com a mensagem já preparada, ok? Então, depois que você monta o diagrama de maneira prática e eficiente, você conclui. E ele vai ficar com esta aparência aqui, tá? Como é um legítimo diagrama estratégico da pregação. Vou te mostrar um aqui agora. Então vamos lá, um exemplo de um DEP, diagrama estratégico. Esse é um diagrama estratégico da pregação completa. Esse DEP está completo, ele tem todos os elementos que um diagrama estratégico precisa ter. Ele começa com o título, a certeza absoluta de quem serve a Deus. A leitura base, que é aquela leitura inicial que a gente faz no começo da pregação, ele está aqui, Efésios 4:19. E tem a introdução. Meus irmãos, na opinião de vocês, qual seria o momento mais propício para se manifestar a bênção de Deus na vida do seu servo? Nesse texto que temos lido, Efésios 4:19, aprendemos que o momento mais propício para se manifestar a bênção de Deus na vida do seu servo é justamente em uma crise. Tema: 5 exemplos da manifestação da bênção de Deus em tempos de crise. Então você pode ver que o tema ele vai ficar dentro da introdução. É na introdução que nós anunciamos o tema. Antes da pregação, antes de nós começarmos a pregar, nós anunciamos o quê? Nós anunciamos o título. O título vai antes aqui. O título é a certeza absoluta de quem serve a Deus. E quando eu falo, anuncio o título, irmãos, nessa noite eu quero revelar a certeza absoluta de quem serve a Deus. Só de falar assim, a igreja vai prestar atenção, vai chamar a atenção das pessoas. Você quer saber qual que é a certeza absoluta de quem serve a Deus. Eu vou para a leitura base em Efésios 4:19, faço a minha introdução, anuncio o tema e vou para os tópicos. Então aqui os tópicos, essa pregação ela tem 5 tópicos, tá? O primeiro tópico é esse. O primeiro exemplo é da manifestação da bênção de Deus na crise da maldição, Deuteronômio 23:5. Eu não vou fazer a leitura bíblica para não prolongar aqui muito esse vídeo, tá? Mas está aqui. O tema, 5 exemplos da manifestação da bênção de Deus em tempos de crise, e aqui eu tenho o primeiro exemplo. Então, na verdade, serão 5 exemplos, né? O primeiro exemplo, manifestação da bênção de Deus na crise da maldição. O segundo exemplo, manifestação da bênção de Deus na crise das enfermidades. O terceiro exemplo, manifestação da bênção de Deus na crise da fome. O quarto exemplo, a manifestação da bênção de Deus na crise das aflições. E o quinto exemplo, da manifestação da bênção de Deus na crise da opressão. Pode ver que em cada tópico eu tenho o quê? Cada tópico eu tenho uma passagem bíblica. Para dar o quê? Para dar a base bíblica. Na verdade, foi desta passagem que eu retirei este tópico. Então, eu olhando para o tema, que é 5 exemplos da manifestação da bênção de Deus em tempos de crise, utilizando as técnicas que eu ensino no programa, no diagrama estratégico da pregação, né, no curso, eu ensino como você, de cada passagem, tirar um tópico. Lembra que eu falei que um dos passos é esse? Tornar cada texto um tópico que se derive desse tema? Então existe uma técnica para que você faça isso. Então cada tópico vai ter o quê? Vai ter um texto bíblico, que vai ser a base bíblica, que vai comprovar que eu não estou tirando ideias da minha cabeça, mas que eu estou pregando a palavra de Deus, correto? E pode ver que em cada tópico eu tenho o quê? Eu tenho subtópicos, né? Na verdade, subdivisões de cada tópico. Essas subdivisões eu estou fazendo o quê? Eu estou explicando o tópico. Então, esse tópico é a manifestação da bênção de Deus na crise da maldição. Eu falo, dentre as maldições, Deus declara que ama você.
e diante das maldições, Deus abençoa você. De onde eu tirei isso? Justamente daqui. Eu tirei de Deuteronômio 23:5. Então eu estou trazendo sempre conceitos da palavra de Deus. Essa é uma das belezas do diagrama estratégico da pregação, que no passo a passo, basta você seguir o passo a passo do programa. Claro que aqui ele está muito resumido, né? Cada um desses passos aqui, ele vai ter o quê, né? Cada uma dessas etapas, cada um desses passos, cada um desses pontos aqui, eles têm aqui a sua técnica. Eu vou explicar como que você faz cada um desses passos. E assim, até quando você vai estar tirando as subdivisões, ampliando e explicando cada uma dos tópicos. Então, o segundo exemplo da manifestação da bênção de Deus na crise das enfermidades, e eu explico, na crise das enfermidades, ele quem? Deus, pode ver que está até com E maiúsculo, né? Na crise das enfermidades, Deus protege você, e na crise das enfermidades, Ele cura você. Onde é que está isso? Dentro de Êxodo 23:25. Eu não estou tirando nada com um passo de mágica, nada da cartola do mágico, eu estou tirando tudo da palavra de Deus, como deve ser feito. Glória a Deus. Terceiro exemplo, a manifestação da bênção de Deus na crise da fome, Gênesis 26:12. No tempo da fome, Deus lhe faz prosperar, e no tempo da fome, Deus lhe protege dos invejosos. Em tudo isso, eu estou dizendo que estou aplicando o que está implícito dentro do terceiro tópico, que Deus manifesta a sua bênção na crise da fome, como te fazendo prosperar e te livrando dos invejosos. Isso eu encontrei aonde? Gênesis 26:12. No texto e no contexto de Gênesis 26:12. O quarto exemplo da manifestação da bênção de Deus na crise das aflições, Salmo 34:19. E aqui eu consigo tirar o quê? Não 2, mas 3 subdivisões. E na verdade eu devo usar no máximo 3, no máximo 4 subdivisões, não posso ficar esticando muito, porque senão vai se dar uma pregação dentro da outra pregação. Então eu coloquei aqui 3 subdivisões. Onde eu tirei isso? Do Salmo 34:19. O quarto exemplo da manifestação da bênção de Deus na crise das aflições é que na crise das aflições Deus cuida para que seu servo não sofra dano algum. Deus protege o seu servo de ser enganado pelos ímpios, e Deus livra o seu servo do ódio dos inimigos. Então, na crise das aflições, o crente pode ser afligido, mas ele não vai sofrer dano, ele vai ser protegido do engano, ele vai ser livre do ódio dos seus inimigos. E no quinto tópico, o quinto exemplo é da manifestação da bênção de Deus na crise da opressão, Isaías 25:4. E lá em Isaías 25:4 eu descubro que a bênção de Deus se manifesta na crise da opressão, protegendo ao seu servo como um muro, e Deus refrescando ao seu servo que está cansado, né, o refrigério, como a sombra de uma nuvem. Então existem 2 aplicações do como a bênção de Deus se manifesta na crise da opressão. Então você pode ver que eu desenvolvi, né, o tema. Eu fiz uma promessa, na verdade, né? Nesse texto que temos lido, aprendemos que o momento mais propício para se manifestar a bênção de Deus na vida do seu servo justamente é em uma crise. E eu vou pregar 5 exemplos da manifestação da bênção de Deus em tempo de crise. Prometi o quê? 5 exemplos. E o que eu faço aqui? Eu dou os 5 exemplos. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E aqui eu faço a conclusão. E nessa conclusão eu faço uma aplicação. Aplicação do que eu preguei na vida das pessoas. Então vamos lá. Na conclusão eu falo: meu irmão, minha irmã, mediante o que temos ministrado da parte de Deus. O que foi que eu ministrei? Eu ministrei os 5 exemplos, certo? Desenvolvi, apliquei isso. Estou aí há 30, 40 minutos aplicando a palavra de Deus na vida deles, explicando a palavra de Deus para eles, dentro da situação dele. Que eu sei que o meu público, a minha audiência, aquele que vai estar me ouvindo ali, ele precisa dessa palavra. Então eu tenho certeza que quando estiver pregando, a igreja vai estar prestando atenção em mim atentamente, vai estar se envolvendo com a mensagem. E eu concluo diretamente, faço uma aplicação bem direta. Meu irmão, minha irmã, mediante o que temos ministrado da parte de Deus para a sua vida, saiba de uma coisa: em qualquer crise que você enfrentar, ou se já está enfrentando, né, porque se a pessoa não está passando por uma crise naquele momento, mas no futuro ela vai enfrentar, isso faz parte da nossa vida. Nós vivemos de crise em crise, de luta em luta, né? E tem muitos ali que já estão passando por essa situação, eu tenho certeza disso. Então, em qualquer crise que você enfrentar, ou se já está enfrentando, tenha certeza disso. A bênção de Deus certamente se manifestará em sua vida de maneira extraordinária. Glória a Deus.
Então fique firme e aguarde esta maravilhosa manifestação da bênção de Deus em sua vida a qualquer momento, em nome de Jesus. Amém. Você pode ver que de ponta a ponta, essa pregação ela tem uma única ideia central, que eu já desde o título já estou anunciando, a certeza absoluta. Qual que é a certeza absoluta de quem serve a Deus? Eu vou explicar isso quando? Vou explicar isso na conclusão. Se bem que durante a pregação, quando eu estiver pregando, eu já vou estar demonstrando isso. Mas eu vou chamar a atenção da igreja, mostrando que aquilo que eu falei, a certeza absoluta de quem serve a Deus, qual é? Certamente a bênção de Deus se manifestará em sua vida de maneira extraordinária em qualquer tipo de crise que você enfrentar. Então é a certeza que você pode ter na sua vida. É uma aplicação bem clara, bem objetiva. Essa é uma mensagem de consolo, essa é uma mensagem de conforto, essa é uma mensagem de edificação. Então eu aplico de uma maneira de confortar e de consolar. Então pode ver que aquilo que eu prometi desde o título e foi passando para a introdução, faço uma pergunta, essa pergunta vai ter a própria resposta, é o próprio tema, ela vai encaminhar para o tema e depois eu abro o tema através das divisões e aplico na conclusão. Então pode ver que um diagrama desse, um diagrama estratégico de pregação, ele tem o quê? Ele tem essa maravilha, essa construção linda que vai te ajudar a aplicar, a explicar, a explanar, a desenvolver, né, a ensinar através do quê? Da própria palavra para a igreja, trazendo uma mensagem bem direcionada para quem está te ouvindo. Então está aqui um diagrama estratégico da pregação completa. Desde o título, a leitura, a introdução, os pontos, com seus subpontos e com a conclusão, aplicando a verdade de Deus na vida das pessoas. Tenha certeza que quem ouvir essa pregação vai se lembrar dela por muito tempo. Eu estou colocando aqui como exemplo, mas eu estou com vontade de pregar essa mensagem. E certamente que assim que eu tiver oportunidade, eu vou pregar, porque ela está prontinha para ser entregue. É uma mensagem de edificação maravilhosa. Agora você está perguntando, bem, eu tenho falado que você vai aprender, né? Você está vendo esse esquema bonitinho aqui, esse diagrama bonito, todo elaborado. Eu já te disse, no passo a passo você vai estar desenvolvendo diagramas semelhantes a esse, tá certo? Pode ser complicado de você ver um prontinho assim, mas eu vou te ensinar isso, todas as etapas, o que você vai fazer para entender a audiência, como que você define um assunto para aquela audiência, como você pesquisa aquele assunto na Bíblia e como você relaciona, né, textos que têm a ver com aquele assunto, como você faz uma seleção. Pode ver, eu se não me engano, eu tive aqui uns 12, foi uma pesquisa rápida, tive uns 12, 13 passagens bíblicas que eu consegui. Dessas 13, eu faço o quê? Selecionei apenas 6. 5 para estar usando nos tópicos e uma que eu utilizei na leitura base. Então, como é que eu consegui esses versos? Como é que eu consegui passagens que estão diretamente relacionadas com esse assunto? Existem ferramentas, existem técnicas para fazer isso. E eu vou te ensinar como você faz essa pesquisa na Bíblia e como você encontra textos relacionados. Depois vou te ensinar como você faz a peneira, né? Você tem que selecionar quais textos que você vai utilizar, para que você não sobrecarregue a tua pregação de assuntos. Não, ela só pode ter uma ideia e uma linha de pensamento. E depois, você seleciona. Depois que você selecionar os textos que serão utilizados, você vai definir a ideia central. Vou te dar a fórmula para você fazer um verdadeiro tema tão forte como esse. 5 exemplos da manifestação da bênção de Deus em tempos de crise. Pode ver que tem tudo a ver com a minha audiência, porque eu já pesquisei, essa mensagem foi preparada para pessoas que estão passando por situações de crise. E nós no Brasil no mundo estamos passando por uma situação de crise por causa de toda essa questão que nós passamos. Então, essa passagem bíblica, né, essa pregação que eu estou trazendo para a igreja tem tudo a ver com a vida dos crentes. Então, vou te ensinar o passo a passo, uma técnica de elaborar um tema forte como esse, e depois de relacionar cada texto que você escolheu, cada passagem bíblica, você retirar um tópico, que esse tópico seja realmente relacionado com o tema, para você ter uma ideia central, e para você organizar os tópicos formando uma linha de pensamento.
E assim, depois você elaborar uma introdução, existe técnica para você elaborar uma introdução como essa, e depois vou te ensinar como você elaborar a conclusão. Existem técnicas para você elaborar uma conclusão como essa. E em todo esse diagrama aqui, existe uma técnica que faz que eu termine a mensagem conforme eu comecei. Ou seja, quem me ouve, o meu pastor, né, a liderança da igreja que me ouvir, pessoas que conhecem, que têm discernimento, eles vão perceber. Essa pessoa, ela sabe exatamente onde começar, ela sabe exatamente por onde ela vai passar e ela sabe exatamente como terminar. Porque eu fecho, nesse diagrama eu fecho o início com o fim. Tem uma linha única que vai desde o início até o final. Isso faz com que tanto a igreja ame ouvir, porque é muito fácil acompanhar essa mensagem, e essa mensagem vai ficar marcada na mente delas, como também a liderança vai entender que quem prega mensagens como essa tem uma maturidade espiritual, tem uma maturidade como obreiro, uma pessoa que tem realmente conhecimento e técnica para trazer uma mensagem com essas características. Aí eu te pergunto, né? Você, aliás, está me perguntando como é que eu faço para aprender essas técnicas, né? Até depois de elaborar a introdução, a conclusão e o título, existe técnica para fazer todos esses pontos, né? A introdução, a conclusão e o título. E depois, como você faz um diagrama com esse layout, com essa aparência que torna fácil para a igreja, para você pregar, para você não se perder, pontuado direitinho, né? Bem marcadinho e bem espaçado, para que você não se perca no meio de um monte de letrinha miúda, né? Isso aqui eu coloco geralmente no meu celular. Eu prego com o celular mesmo. Deixo o celular no púlpito, a Bíblia de um lado, o celular do outro, e aqui está o diagrama dentro do meu celular. E eu consigo trazer esta mensagem. Uma mensagem dessa aqui é para pregar de 40, 50 minutos, 1 hora. Tem conteúdo aqui para realmente trazer pregações de até 1 hora. 40 minutos com tranquilidade. Então, como que você faz? Né, você está perguntando, né? Como é que eu faço para aprender essas técnicas? Bem, eu tenho o curso. Você irá preparar pregações completas com excelência, através do meu novo método, que é fácil e rápido, que é o DEP. Esse aqui é o programa do DEP Full, ou seja, pregações completas, o diagrama estratégico da pregação completa. Tanto para quem tem teologia, como mesmo para quem não tem teologia. Entre os meus alunos, a maioria, tem uma boa parte que tem teologia, que são bacharéis, e tem uma boa parte que também não tem teologia. Então, nesse novo método, diagrama estratégico da pregação completa, o que você vai ter nesse método, né? O que você vai aprender? Você irá preparar pregações que falarão poderosamente com as pessoas, marcando as suas vidas. Claro, uma mensagem como essa vai marcar a vida das pessoas. Isso porque você vai fazer cada um daqueles passos, né? Você vai estar cumprindo cada um desses passos, e cada um desses passos eu mostro como que você faz, as técnicas de você cumprir cada um desses passos. Tenho depoimentos, eu coloquei aqui apenas 2 depoimentos, um do Wagner Cordeiro, evangelista lá de Contagem, Minas Gerais, que ele conta que no começo, ele, como obreiro, que ele tinha oportunidade, ele percebia que as pregações se aborreciam, né? A igreja se aborrecia com as suas pregações, ele percebia cansaço e aborrecimento no rosto de alguns irmãos. E hoje não, hoje ele é elogiado, as pessoas até dizem, né? Ele recebeu um depoimento pelo WhatsApp depois da pregação dele, que o tempo passou e aquela pessoa não percebeu, de tal maneira que a pregação dele foi envolvente, que a pregação dele foi bem explanada e que falou profundamente ao coração daquela pessoa. Então, é isso que vai acontecer com você. De você perceber a igreja te acompanhando atentamente, envolvendo, você vai perceber que ela está envolvida com a mensagem, e quando terminar o culto vão te procurar para dizer que aquela mensagem falou com elas. Aqui também está o pastor João Brito, lá de Botuporã, na Bahia, e ele, tendo teologia, claro, como pastor batista, ele queria melhorar suas pregações, e através da forma como eu ensino, ele percebeu que as suas pregações estão fluindo melhor, com uma linha de raciocínio, sem divagações, ou seja, sem desviar para a direita e para a esquerda, e a igreja percebeu as mudanças nas pregações, que agora são mais nítidas, mais claras, que tem organização, tem clareza, que a igreja gosta de ouvir, e depois alguns dos membros vêm falar que a mensagem realmente falou diretamente com eles. Como que é o programa? O programa são videoaulas gravadas, tá? Que você vai assistir no seu melhor horário. São videoaulas que estão numa plataforma de fácil navegação, que você tem, se você vai
acompanhar pelo celular. Existe um aplicativo para celular que torna mais fácil o acesso. Você pode assistir tanto no computador, notebook, tablet ou celular, em qualquer dia e horário, porque você acessa a hora que você quiser, são aulas gravadas e você pode assistir, pode repetir, pode pausar, você assiste à sua vontade, que é uma das vantagens do curso online. No curso presencial você não pode fazer o professor repetir a mesma aula 3, 4, 5 vezes. Já no curso online você consegue fazer isso. E assim, o curso é feito de uma maneira autoexplicativa, então você vai tirar as próprias dúvidas, né, as suas dúvidas durante o próprio curso, porque você vai aprender fazendo. E além das videoaulas, você também vai ter as apostilas em PDF, que você vai baixar para o seu computador, notebook, tablet ou celular, para ter sempre à mão a hora que precisar. Você pode inclusive imprimir em papel para fazer as suas próprias anotações. E você também vai ganhar o áudio das aulas em MP3, que você pode, por exemplo, baixar para o teu celular e ouvir sem necessidade de estar conectado em qualquer lugar. E assim, você vai aproveitar os momentos, né, para que você tenha essa oportunidade para estar ouvindo as aulas. Isso vai acrescentar, potencializar o seu aprendizado. E logo após você concluir todas as aulas, você vai receber o seu certificado em PDF, isso mesmo, para você imprimir um papel especial, papel de qualidade, impressão de qualidade. Você pode ir aí numa gráfica rápida, né, que eles fazem isso, e vai colocar em sua sala, moldurar e deixar ele como um memorial da tua conquista. E claro, ele vai acrescentar ao seu currículo ministerial. E além de você ter as videoaulas, as apostilas, o áudio das aulas e ter o teu certificado, você ainda vai ganhar mais 3 bônus valiosos. Você vai levar 3 cursos e palestras de alto valor para acrescentar habilidades e conhecimentos ao seu ministério de pregador. O bônus número 1 é o curso online Como Entender a Bíblia em 4 etapas. O valor desse curso é R$ 97,00 para quem tem dificuldade para entender algumas passagens bíblicas. Nesse curso você aprenderá como fazer uma correta abordagem do texto bíblico de uma maneira muito prática, muito fácil, sem as complicações da hermenêutica e da exegese, mas de uma maneira muito prática e de uma técnica correta, para que você possa abordar o texto e possa compreender realmente aquele texto, para que você seja fiel aos propósitos do escritor daquele texto. É um curso online completo, também com videoaulas, apostilas e certificado. Bônus número 2, o curso online Pregador Eficaz. O valor é R$ 97,00, um apanhado de palestras minhas, onde eu dou dicas práticas do pregador, sim, coisas que você vai colocar no púlpito, como você evitar erros, como você falar bem. Então são dicas práticas que eu dou para você pregar de maneira eficiente e diferenciada, para você comunicar a palavra de Deus sem gafes, mas com uma postura inteligente, para você ser reconhecido como um pregador, como uma pregadora eficaz. O valor desse bônus é R$ 97,00. O outro bônus número 3, é um workshop Pregador Relevante, é uma palestra online, o valor também R$ 97,00. Também são outro conjunto de palestras minhas, onde eu ensino como tornar suas pregações interessantes e atraentes para a igreja, para que você desperte a atenção da igreja, para que você prenda a igreja com você na sua mensagem enquanto você estiver pregando. Você vai ter também esse material a mais, que é o conjunto de palestras sobre como você realmente se tornar um pregador relevante. O que é pregador relevante? Aquele que realmente prega o que a igreja precisa ouvir, que a igreja ama ouvir pregações que tem tudo a ver com a vida de quem está ouvindo. Então, vamos rever tudo que você irá levar, aproveitar a promoção de hoje. Você vai levar o programa, tá certo? O programa DEP Full, em videoaulas, apostilas e certificado, valor R$ 297,00. Você vai levar também o curso online Como Entender a Bíblia, que também é em videoaulas, apostilas e certificado, valor R$ 97,00. Bônus número 2, o curso online Pregador Eficaz em videoaulas, valor também R$ 97,00. E o workshop Pregador Relevante em videoaulas, valor R$ 97,00. O valor total do DEP Full mais bônus, R$ 588,00. Mas nessa promoção, que vai estar por tempo limitado, é uma promoção que estou fazendo agora para você que está assistindo esse vídeo, 12 parcelas de R$ 9,70 por cartão de crédito ou R$ 97 em parcela única por cartão de crédito ou Pix. Para adquirir o curso é simples. Aqui nesta página, você rolando essa página, você vai ter um botão. Clique nesse botão e assim você vai ser redirecionado ao site seguro do Eduz. É esse botão aqui, tá?
e você tem uma garantia incondicional de 90 dias, ou seja, experimente por 3 meses, né? Adquira, experimente por 3 meses. Se você não gostar, é só pedir o seu dinheiro de volta que você vai ter a devolução. Então isso daí, clique nesse botão e você vai estar fazendo o seu pagamento no site seguro do Eduz. Você vai informar o seu e-mail e dali a questão de 15 minutos aproximadamente você já vai estar dentro do curso, porque você vai receber o seu acesso através do seu e-mail, você vai entrar na plataforma e você vai criar ali um login e uma senha e assim você vai ter acesso ao curso. Então faça isso, clique no botão abaixo e faça o seu pagamento adquirindo o curso, aproveitando essa promoção que é por tempo limitado. Para você que está no YouTube, tem um link aqui abaixo. Basta você clicar nesse link e você será redirecionado ao site do Eduz. Então é isso. Adquira o curso e nos encontraremos nas videoaulas. Até lá, um grande abraço. Deus lhe abençoe. Muito obrigado por estar aqui. Foi um grande prazer estar lhe dando esta aula, lhe revelando como você pode pregar a palavra de Deus de uma maneira eficiente. Um grande abraço. Deus te abençoe.